Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Vamos orar? Pai Santo, nós te pedimos nesse momento, fala conosco, libera fé no nosso coração, por meio da palavra que é a semente de fé que é gerada dentro de nós. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade para agir aqui conforme a tua vontade. Seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por esse dia, por estarmos juntos aqui como igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu esqueci de algo? Tem alguém nos visitando hoje? Levante a sua mão bem alto para eu poder te ver. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos também. Você que é da nossa igreja, está perto desses irmãos, você pode dizer uma palavra para ele de bênção, perguntar o nome, né? Se possível, se conectar a ele, convidar para a sua célula, né? Para eles conhecerem também esse grupo menor. Gostaria que você fizesse isso agora, em nome do Senhor Jesus. E também queria te pedir para você falar bom dia para a pessoa que está próxima de você. Talvez você sentou aí do lado dela, nem falou bom dia para ela. Fala para ela, nós vamos morar no céu juntos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos compartilhar a palavra então. Eu tenho 1h30 para fazer isso. Glória a Jesus. Fica esperto aí, pastor Marcos. Cadê o pastor Marcos? Saiu? Ele foi para lá. Aleluia. Pede alguém depois para ficar ali no teclado para mim. Aleluia. Irmãos, pastor Marcos, conto com você. Amém. Irmãos, eu tenho ministrado, né, esses dias sobre os pilares da nossa vida cristã. Os pilares da vida devocional, né? Eu contei para vocês, e tenho contado aqui em cada ministração, que tem 4 coisas que são extremamente importantes na nossa caminhada. 4 coisas que são extremamente importantes nesse processo que nós estamos de transformação. A primeira coisa é, de fato, a palavra. Você deveria valorizar a palavra, você deveria ouvir a palavra, você deveria ler a palavra, né? Você deveria priorizar e colocar numa prioridade máxima esse dia aqui, domingo, às 10h30 da manhã, e não só no momento da palavra, mas todo o momento que nós temos aqui para cultuar o Senhor, não só o domingo, mas a célula. Você deveria estar lá na célula também para ouvir e compartilhar a palavra, deveria ler a palavra, ter um hábito, uma disciplina de ler a palavra. A palavra é algo muito importante porque ela gera vida dentro de você, gera fé no seu coração. Sem a palavra você não tem fé. Vou repetir, sem palavra você não tem fé. Sem a palavra de Cristo você não recebe fé. Então a palavra é um pilar na sua caminhada cristã. Mas não é só a palavra, você também precisa ter uma disciplina de oração. E essa é a ênfase que nós estamos ministrando nesses dias. Oração. Oração é algo muito importante. Você ter um coração para orar, para buscar, para pedir, para solicitar, para interceder, né? Para ter comunhão com o Senhor, é muito importante. Isso faz parte da sua vida. É como o ar que você respira. Você respirou agora? Acabou de respirar? Oração da mesma maneira, do mesmo modo. Você tem que aprender a priorizar a oração como o ar que você respira. Porque orar, de fato, é ter comunhão com Deus, é falar com Deus. A terceira coisa que eu tenho dito para vocês também é o jejum. Jejum é algo importante. Jejum não é para você comprar algo de Deus. Jejum não é uma troca para Deus. Na verdade, o jejum é benefício para você próprio. É um benefício onde você vai se separar para orar, para meditar, para ler a palavra. E tem uma quarta coisa que eu não tinha preparado, mas na medida que eu fui ministrando sobre esse assunto com vocês aqui, Deus colocou no meu coração, que é o compartilhamento da palavra. Compartilhar a palavra. Você tem que aprender a compartilhar o que Deus falou com você. Você tem que aprender a falar o que Deus tem ministrado no seu coração. Quando você vem para um culto como esse, eu tenho certeza que o Senhor fala com você aqui. Fala com você no louvor, fala com você no momento do dízimo, da oferta, da ceia, fala com você no momento em que você está orando com alguém, que você libera uma palavra sobre alguém. O Senhor fala com você quando a palavra está sendo ministrada aqui na frente. Nesse momento, essa palavra que Deus falou com você, esse momento que o seu coração se encheu de fé, você deveria compartilhar. Essa palavra deveria ser compartilhada. Então essas 4 coisas da nossa vida têm que ser constantes. E como eu disse, a minha ênfase hoje é a mesma dos últimos cultos, é oração. Meu alvo nesses dias é te estimular a orar, a buscar o Senhor, te estimular a pedir ao Senhor,
te estimular a buscar, a bater, te estimular a continuar orando, a continuar perseverando na oração. Sabe, isso é algo importante. Todo homem de Deus tem uma característica, ele ora. Todo homem e mulher de Deus tem uma característica, eles oram. Oração então faz parte da nossa vida, oração faz parte de nós hoje, amém? Então nós temos esses quatro pilares, né? E eu tenho dito para vocês que a vida do homem de Deus é a vida da oração respondida. Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Levante a sua mão, bem alto, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia pela sua vida. Olha só, o tanto de gente. Durante esses dias eu tenho desafiado os irmãos, enquanto vocês orarem, estiverem orando, quando a resposta vier, me manda um testemunho. E eu recebi muitos testemunhos. Agora tem 2 que me chamaram a atenção, porque foi na mesma semana e sobre o mesmo tema, imigratório. Na semana retrasada, né, a Graciete está aqui? Ela, tá? Por que você levantou a mão assim com vergonha? Glória a Deus. A Graciete compartilhou comigo o testemunho, ela estava no culto, no domingo, e ela orou aqui, fez a oração fervorosa, lembra que a gente falou sobre isso? Quem estava aqui? E nesse momento que ela orou pelos pais, porque tem 21 anos que ela não vê os pais. 23? Oh, me perdoe os 2 anos que eu tirei. 23 anos sem ver os pais. 23 anos é muito tempo, não é, não, irmãos? É muito tempo. E já tentaram por mais de 8 ou 7 vezes. 8 vezes o visto lá na embaixada. E todas as vezes foram negados. No domingo ela orou, fez a oração aqui, nesse ambiente do culto da igreja. Na terça-feira os pais iam tirar o visto. E o que aconteceu? Visto concedido. Vai ver os pais, para a glória do Senhor Jesus. E na mesma semana, outro irmão me ligou no sábado, né? Porque eu falei, essa semana, irmãos, vão me ligar ou vão me mandar mensagem para testemunhar da resposta de Deus na vida de você da oração. E aí no sábado, né, o irmão vai e me liga, acho que na sexta ou no sábado, ele me liga, o irmão é o Sérgio, você está aí, Sérgio? Levante a mão bem alta, a glória a Deus. O Sérgio, acho que é a 5ª vez que ele está vindo aqui no culto, viu? Então você que é da nossa igreja, já chega perto desse irmão aí, gruda nele, vamos cuidar dele, juntos. Ele vai e me liga, fala, vou ler o testemunho dele aqui para você, para edificar a sua fé. Estou em processo de legalização há 5 anos, já troquei de advogado 3 vezes, estava com autorização de trabalho e viagem, por um erro de comunicação e dados, meu processo foi negado. Reabrimos o caso há 1 ano e meio e o caso foi reaberto, a imigração pedindo mais evidências e o advogado dizendo que seria impossível, porque nunca reverteu algo desse tipo. Mas eu estava ciente disso, e mesmo assim eu dizia, vamos tentar, porque Deus a quem sirvo é fiel. E quando estava nos últimos cultos que o pastor deu a palavra dizendo do poder da oração e dos tipos de oração, eu estava muito desanimado e sem esperança. Mas no fundo eu escutava uma voz, que é o Espírito Santo, dizendo, eu estou contigo. E o pastor falou no culto que pessoas iriam ligar dizendo o milagre que Deus iria fazer, e eu fui um deles. Que liguei para o pastor falando do testemunho do meu green card, foi aprovado. E Deus, mais uma vez, cumpriu a sua promessa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu creio que Deus responde a nossa oração, né? E a nossa vida, de fato, é a vida da oração respondida. Sabe, eu não gosto de ficar falando de mim aqui na frente, mas eu preciso testemunhar orações que Deus já me respondeu. Eu preciso gerar fé no seu coração. Eu lembro que eu fui casar com a minha esposa. A gente estava noivos, na verdade. Eu ganhava R$600. Isso há 19 anos atrás. Aleluia. 19 anos atrás, eu era estagiário, fazia faculdade, e no estágio eu ganhava R$600, trabalhava 8 horas por dia. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu preciso casar. Quantos aqui precisam casar? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Aleluia. Levanta mais alto.
Eu estou vendo alguns irmãos que falaram para mim que precisa casar, mas não levantaram a mão, não estou achando eles aqui. Agora é a hora, gente. Ô, glória! Aproveita para você, para a gente saber quem que é. Presta atenção. Falei, Senhor, eu preciso casar. Chegou a hora. Chegou a hora, eu preciso casar, só que com R$600 não dá para viver. Para ter uma família, me ajuda. Eu lembro que eu fui, então, orar, né? E no mês do meu casamento, no mês do meu casamento, né? Deus abriu uma porta para mim. Meu salário mais do que dobrou. Naquela época já era alguma coisa para viver a dois, né? Meu salário mais do que dobrou e eu fui trabalhar meio período ganhando mais. Ou seja, a oração que o Carlinho sempre faz, que é trabalhar menos e ganhar mais, se cumpriu na minha vida naquele momento. Eu lembro também que a gente queria um local para morar. Quem casa quer casa. Não é verdade? E eu fui orar também com ela. E eu lembro que a gente ia para o culto. Irmãos, eu não tinha carro na época. Eu não tinha carro. E muitas vezes eu ia para o culto com um outro irmão de aliança. A gente era jovem, né? Jovenzinho. A gente passava na porta do prédio, assim, perto da igreja. Falava, nossa, eu queria morar aqui um dia. Quero morar nessa rua aqui um dia. E a gente ficava sonhando e orando também. Falava assim, quando a gente for casar, né? Nós queremos morar aqui, nesse lugar. E eu lembro que eu tinha mais 2 irmãos de aliança. Esses 2 irmãos iam comigo também para o culto. Hoje ele é pastor, André Formiga. E a gente falou, nós vamos morar aqui perto, nós vamos morar perto do prédio da igreja, vamos servir o Senhor juntos, né? E nossa família vai estar próxima. E não é de ver que a gente foi morar tudo na mesma rua praticamente, quando nós casamos. Casamos quase todos no mesmo ano, né? E fomos morar todos próximos na mesma rua. E esse prédio que eu havia visto já, a minha esposa, que na época era minha noiva, ela já tinha visto também, ela gostou demais. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento desse. E nós fomos orar. E a gente começou a ver um monte de apartamento. E via uns apartamentos feios, umas coisas assim, esquisitas, antigas. E fomos orar. Eu fui começar a fazer conta. Cheguei no meu pai e falei, pai, eu estou casando, e aí? Eu só tenho um lote assim e tal, mas não sei. Pai, mas então. E continuei orando. Resumindo a história, estou dando uma história longa, curta. Resumindo a história. Eu, sem ter condições de comprar, eu e minha esposa ganhamos o apartamento. Quitado. Deus nos surpreendeu. Nos colocou no lugar que o nosso coração desejou morar. Poderia contar outras coisas para vocês. Os nossos filhos. Quantos aqui querem ter filhos? É importante você levantar a sua mão. É importante você querer. Sabe? Uma coisa é importante você querer. Nós vamos ver aqui na pregação daqui a pouco. Sabe, eu sempre quis ter filhos. E eu sempre quis ter um casal. Minha esposa também. E não é que vê um casal? Então você percebe que a vida do homem de Deus é a vida da oração respondida. Como eu te disse, poderia contar outras coisas para você aqui. Mas eu tenho certeza que Deus tem respondido ou vai responder sua oração. Sabe, se ímpios pedem para Deus e Deus responde, quanto mais você quer filho. Sabe, Deus não nega para você. Deus não nega para você. Lembre disso. Amém? Mateus capítulo 7, verso 7. Mateus 7, 7. Esse é um texto formidável da palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque todo o que pede fica sem receber. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, todo o que pede faz o quê? Acontece o que com ele? Recebe. Todo o que busca, encontra, vai achar. E aquele que bate, vai acontecer o quê? Vai abrir a porta para ele. Sabe, eu percebo então que na palavra, como eu já tenho dito para vocês, a palavra está te estimulando e me estimulando a fazer o quê? Buscar. Na verdade, pedir, buscar, bater. Ou, em outras palavras, ore. Quanto mais você precisar, ore. Sabe, quem só ora, quem é humilde.
Porque só pede quem é humilde. Se você for arrogante, você não fica pedindo para ninguém. Você já viu o arrogante pedir alguma coisa? Não, arrogante é autossuficiente. Mas se você entender que em você mesmo não há bem algum e que tudo você precisa de Cristo, você vai pedir tudo. Tudo. Qualquer necessidade, seja ela qual for, você vai chegar diante daquele que é todo poderoso e ele tem poder para suprir qualquer necessidade. Sabe, eu fico pensando muitas vezes, por que nós nos calamos, enquanto deveríamos estar falando a Deus? Você nunca deveria se calar diante das circunstâncias, você deveria falar ao Senhor, você deveria contar tudo para o seu Pai, você deveria abrir os seus lábios e falar tudo para Ele, sabe, inclusive você está com vontade de pecar, fala para Ele, você vai ver que passa rápido. Vocês estão comigo, gente? Você deveria aprender a orar, porque se você pedir, você vai receber, se você bater, vai abrir, se você buscar, você vai encontrar, então você deveria orar, né? Pastor, isso talvez é uma crise de muitos. Pastor, mas eu não consigo obter a resposta da minha oração. Eu não consigo ter a minha oração respondida. Então faça como os discípulos, peça ao Senhor para te ensinar a orar. Certa vez os discípulos chegaram no Senhor e falaram: Senhor, os discípulos de João oram, os discípulos dos fariseus oram, ensina-nos a orar também. Você deveria então ter essa crise: Senhor, me ensina a orar. Apesar que a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede conosco. Se é conosco, quer dizer que você está intercedendo, mas Ele também está. Isso quer dizer que se você não interceder, Ele não pode interceder com você, filho. Você precisa orar então, para que Ele também possa agir junto com você diante do Pai, em o nome do Filho Jesus. Amém? Sabe? Certas vezes as pessoas perguntam, né? Mas pastor, se Deus responde a oração, né? Ou se Deus ouve a oração, por que aconteceu aquela situação com aquela pessoa? Por que aconteceu aquele acidente? Por que aconteceu dele não obter a resposta do trabalho que ele queria? Sabe, uma coisa você tem que entender: não julgue a palavra baseada na experiência de outros. Você nunca deveria julgar a palavra baseada na experiência dos outros, porque é a experiência de cada um. Eu não sei da vida do irmão, apesar de ser pastor de muitos, né, eu não conheço pessoalmente todos vocês. Cada um de vocês tem uma experiência com Deus. Experiências nós não julgamos. Experiências nós não julgamos ela. O que nós determinamos é a palavra. O que a palavra de Deus diz? Se ela diz, é verdade. Porque seja todo homem mentiroso, mas Deus o quê? Verdadeiro. Se Ele diz, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, não relacione-se com Deus baseado simplesmente na experiência de outros. Relacione com Deus sempre baseado na promessa ou na palavra que Ele já liberou. Essa é a maneira. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, fique com a palavra. Vocês estão comigo, gente? Sabe, a palavra de Deus então não depende da minha experiência ou da sua experiência. A palavra de Deus é a verdade, né? E aqui está dizendo para nós, então, primeiro, pedir. Fala comigo, pedir. Depois fala buscar. Depois fala o quê? Bater. Fala bater. O que nós vemos aqui? Que o Senhor Jesus, Ele está nos dando um nível de intensidade. Um nível de intensidade. Por quê? Porque há orações que você ora agora, amanhã Deus responde. Já aconteceu com alguém? Acabei de falar da Graciete, ela orou domingo, terça, Deus respondeu para ela. Há orações, então, eu lembro, né, essa semana passada também, meus filhos até agora não tinham escola para eles. Nós fomos em várias escolas lá na região de Porto Santo Cruz, tudo lotado, não tinha escola. E nós priorizamos escolas cristãs. E a minha esposa, na semana passada, juntou os dois meninos, pegou a Bíblia, compartilhou uma palavra com eles, orou com eles e falou: seja feita a vontade do Senhor. Deus vai dar uma escola para vocês, vai dar uma porta aberta para vocês. No outro dia de manhã, a primeira escola que nós havíamos ido, em janeiro desse ano, uma escola cristã muito boa, no outro dia de manhã, ligou e falou: tem vaga para vocês aqui.
À tarde, outra escola cristã muito boa, que a gente queria que eles estudassem lá, também ligou e falou, tem vaga para vocês também. Aí minha esposa pegou e falou, e minha vizinha, que tem a filha também, está precisando, será que você não tem uma vaga aí para ela não? Nós não tínhamos não, mas vamos abrir agora a vaga também para ela. E abriu, os 3 vão para a escola, agora tem vaga. Por quê? Deus respondeu a oração. Interessante que tem coisas, irmãos, que não vão acontecer até que você ore. Não que Deus não queira, Deus quer, e Deus pode. A questão toda é que você não ora. Eu não sei se você sabe, quando Deus criou o homem, e colocou ele no jardim, ele criou o homem com o quê? Livre arbítrio, livre decisão. Colocou ele no jardim com todas aquelas árvores, ele poderia desfrutar de todas elas, menos uma, conhecimento do bem e do mal. Mas Deus ainda recomenda, come pois da árvore da vida. Preste atenção, aquelas árvores ali falam de provisão, aquelas árvores ali falam de todas as suas necessidades serem supridas. Qual que era a condição deles desfrutarem daquelas árvores? Primeira coisa, decidir, querer. Quem quer? Alguém que quer alguma coisa da parte de Deus? Então a primeira coisa é querer, já está disponível, apenas precisa que você faça o quê? Queira. Mas só querer adianta? Não, tem mais uma coisa, você tem que pegar com a sua mão a fruta, você tem que pegar com a sua mão a provisão. Então imagina lá, Adão, ele queria comer, sei lá, jabuticaba. Alguém conhece jabuticaba aqui? Só uma ilustração para você. Jabuticaba. Se ele quisesse comer a jabuticaba, o que ele tinha que fazer? Pegar com a mão dele, aquela bolinha preta, saborosa, docinha, colocar na boca e fazer o quê? Desfrutar. Sim ou não? Sim. É do mesmo modo hoje, irmãos. Se você quer algo da parte de Deus, primeira coisa, você tem que decidir querer, escolher querer. Segunda coisa, pegar com a mão da fé. E a fé, ela se expressa pela fala. Eu criei no meu coração, então eu falo com a minha boca. Isso é a mão da fé. Quando você faz isso, você recebe e desfruta da promessa. Entende? Então você nunca deveria ficar calado diante das necessidades. Você deveria sempre falar ao Senhor, orar, pedir, em outras palavras. Sabe, muitas vezes nós não pedimos, mas eu te desafio hoje, peça tudo. Acorda de manhã, fala, Senhor, hoje eu coloco na tua presença esse dia, eu te peço. Pede mesmo. Alguns dizem, né? Não, mas esse negócio de pedir aí é muito carnal. Eu só faço oração de gratidão. Glória a Deus pela sua vida. Seja grato mesmo. Há muita eficácia a oração de gratidão. Mas não condene quem está pedindo. Não vá condenar quem pede. Porque senão, preste atenção, se não fosse bíblico, Jesus não te estimularia a orar. Jesus não falaria para você orar. Jesus não falaria para você pedir, buscar, bater. Então, é interessante que no Antigo Testamento não há nenhuma lei dizendo, orarás. Você deve orar. Não, isso é algo do Novo Testamento, da Nova Aliança, da graça. Porque oração é relacionamento. Se você não aprendeu a orar, você não aprendeu a relacionar com seu pai. Então você deveria aprender a orar e a pedir. Primeira parte. Pedir é um nível de intensidade. Talvez quando você pede, no outro dia a oração já é respondida. 2 dias depois, naquela semana. Mas não para por aí, tem orações que não são respondidas, como eu disse antes. Tem orações que demoram. Tem coisas que Deus quer te atrair a ir mais fundo. Tem coisas que Deus quer te levar a ter um relacionamento com Ele. Tem coisas que Deus espera de que você o busque. Por isso é pedir. Não respondeu ainda? Busque. Busque. Porque se você buscar, você vai fazer o quê? Encontrar. Encontrar. Né? Então, primeira fase, pedir. Tiago 4:2 diz, nada tens, porque não pedis. Por que você não tem? Porque não pede. Por que você não recebe? Porque você não pede. Pedis e não recebeis. Por quê?
também pedis mal para esbanjar os vossos próprios prazeres. Então preste atenção, muitas vezes nós não temos porque não pedimos, e se você não pede, é daí que vem toda a problemática da sua vida, é daí que vem segundo Tiago diz, é aí que vem as guerras, as invejas, né? Toda carnalidade vem porque você não aprendeu a orar pedindo. Peça também, porém com fé, em nada duvidando. Preste atenção, primeira fase é pedir, mas não veio, a resposta não veio. O que você tem que continuar fazendo? Buscar. Buscar é um nível de intensidade maior. Pedir é um primeiro nível, mas buscar agora é um segundo nível. Buscar é interessante, porque a palavra do Senhor diz, em Hebreus, que o Senhor Jesus, Ele é a exata expressão de Deus Pai. E buscar aqui, tem a ver com encontrar o próprio Senhor. Quando você busca, na verdade você não vai buscar simplesmente, ou vai encontrar simplesmente a resposta do seu pedido. Quando você busca, você vai encontrar o próprio Senhor. Por quê? Se você o buscar, você vai o encontrar, diz a palavra. Buscareis e me achareis. Quando? Buscar de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Preste atenção, é um segundo nível. Mas eu preciso te dizer, se você está aqui hoje buscando uma cura para uma enfermidade, você vai acabar encontrando a cura, mas na verdade você vai encontrar o Jeová Rafá. Porque quando você busca o Senhor, que é a exata expressão de Deus, né? Ele é a exata expressão de Deus, Jesus é a exata expressão de Deus Pai, quer dizer que Ele é o eu sou. Eu sou. Quando Jesus se revelou a Moisés, quando o Senhor se revelou a Moisés, lá na sarça, Moisés perguntou, quem é? O Senhor respondeu o quê? Eu sou. O que quer dizer eu sou? Eu sou tudo que você precisa. Em outras palavras, eu sou tudo que você busca. Eu sou a cura, eu sou a provisão, eu sou o milagre. Eu sou a transformação do seu marido. Eu sou a restauração da sua casa. Eu sou o livramento dos seus filhos. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou. Então, pedir é um nível, mas buscar já tem a ver com um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando você pede e a oração não é respondida, você começa a fazer o quê? Buscar. Então você começa já a orar dizendo o quê? O que tem de errado comigo, Senhor? Me ajuda, fala comigo, muda alguma, o que está impedindo a minha oração de ser respondida? Você começa então a perguntar para o Pai, começa a relacionar com o Pai. E aí nesse momento que está relacionando com o Pai, você começa a entender que Ele é a sua resposta. Entende? Alguns dizem, né? Pastor, eu não quero ficar orando por cura, porque eu não sei se Deus quer curar a todos. Deixa eu te dizer uma coisa, a experiência não define a palavra. Ainda que eu não veja, eu creio. Pastor, você já orou para morto ressuscitar? Várias vezes. Algum já ressuscitou? Ainda não. Mas não quer dizer que pela palavra eu não tenha legalidade para fazer. Eu tenho, a palavra me garante. Mas ainda não vi, mas vou ver. A cura da mesma forma. Alguns dizem, será que Deus quer me curar? Olha a lógica bíblica. Jesus é a exata expressão do Pai? Sim ou não? Sim. Será que o Pai quer te curar? De qualquer enfermidade? Sim ou não? Sim. Vamos entender como que a gente pode ver Jesus então? Nós podemos ver o Senhor como? Pelas Escrituras. A melhor maneira de você ver o Senhor Jesus é nos Evangelhos. Eu pergunto para você, qual foi a pessoa, eu te desafio, qual foi a pessoa que chegou diante de Jesus com alguma enfermidade, necessidade, doença, e ele falou assim, hoje não, volte amanhã. Ou, você que está manco de uma perna, fique manco da outra também, para você aprender. Ou, outro que estava lá, quase morrendo, ele falou, morra logo. Alguém viu isso nas Escrituras?
Isso tem a ver com o Pai, então? Porque o que Jesus faz tem a ver igualmente com o Pai. Será que o Pai quer trazer sobre você enfermidade? Será que é Deus que põe enfermidade em você? Isso é uma coisa, né, muito interessante, porque muitas vezes se prega por aí que Deus traz doença. Se Deus traz a doença, por que você vai para o hospital? Eu te pergunto, se você fica doente porque Deus enviou a doença para você, quem é o médico que pode fazer uma obra de Deus? Qual hospital pode ganhar de Deus? Nenhum. Então não creia nisso, pelo amor de Deus. Se Deus está trazendo o problema, o que ele foi fazer na cruz então? Porque na cruz ele foi resolver o problema. Lá ele foi resolver o problema da maldição, do pecado e da enfermidade. Inclusive ele levou a sua enfermidade, a minha enfermidade. Para quê? Para que hoje eu fosse o quê? Sarado, vou ser sarado. Pastor, mas eu não estou vendo a resposta dessa oração. Continue batendo, filho. Continue, na verdade, buscando. Buscando. Busque o Senhor. Não pare, não cesse. Continue buscando. Pastor, mas eu não sei mesmo. Se eu vou alcançar, já tem tantos anos que eu espero por isso. Eu não vejo a resposta de Deus nessa área na minha vida. Preste atenção, filho. Deus tem a maneira de te atrair. Deus tem a maneira certa de te atrair. Por que você não olha para essa situação só como uma maneira que Deus está te atraindo para relacionar com Ele? E depois dele gerar fé no seu coração, você começar a receber os milagres nessa área. Sabe? Marcos 3,10 diz: pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, se arrojavam a Ele para o tocar. Uau! Sabe, eu não sei se você já viu, mas as ruas lá em Jerusalém, não eram ruas largas, eram ruas estreitas, talvez de 2,5 metros de largura, talvez isso aqui, ou um pouco mais do que isso, de largura. Como que você acha que os enfermos ficavam quando ficavam sabendo que Jesus ia passar naquela rua? Que jeito você acha que eles ficavam? Todos assentados ou em pé, clamando para que quando ele passasse, ou até mesmo ele pudesse passar e eles tocarem nele. Para quê? Ser curado. Agora, você já imaginou passar numa rua dessa? Imagina, aqui tem paralítico, com câncer de pele, com dor de dente, o cara está com pedra nos rins. Alguém já teve pedra nos rins aqui? Como é que é essa dor? Alguns dizem que é a dor do parto, sem anestesia. Pedra nos rins, né? Imagina, o cara aqui acabou de quebrar a perna, está com uma fratura exposta, está aqui gritando de dor, gritando. O outro aqui está cego, né? O outro aqui está paralítico, deitado, e aqui o Senhor Jesus vem com a multidão atrás dele. Na frente dele o que tem? Choro, gritos, dor. A Bíblia fala que ele curava todo tipo de enfermidade. Ele ia passando. Alguns tocavam nele. Outros talvez conseguiam pará-lo, como alguns casos nós vemos na palavra de Deus. Atrás dele vinha a multidão. E na medida que ele passava, o povo ia sendo curado. O que vinha atrás dele então? Festa, júbilo, alegria. E na frente tinha dor. Mas aonde esse homem, que é o próprio Deus, passava, havia muita abundância de alegria. Você percebe então que a Bíblia diz que ele é a exata expressão do Pai. Eu pergunto, pelas Escrituras, Deus quer te curar? Sim, Ele quer. Não duvide disso. Porque se você duvida, você não crê. Se você não crê, você não recebe. Uau! Você percebe então que tudo depende da fé. Pastor, mas Deus olha a fé ou a intensidade? Porque você está falando de intensidade. Eu vou te explicar uma coisa. Fé é a moeda do céu. Sem fé, você não pode receber nada. Nada. E a sua fé tem que estar segura, baseada em algo. Não em você, mas na obra que o Senhor Jesus Cristo na cruz fez. Por causa dele, na cruz, você recebe fé hoje. Confiado nele, você pode pedir. Confiado no que ele realizou na cruz, você pode pedir. Vamos lembrar o que ele realizou na cruz? Lá na cruz ele levou o quê?
nossas dores, nossas enfermidades, o castigo, o juízo, a minha condenação. Lá na cruz ele levou a minha maldição. Baseado nessa fé, em que eu creio que ele tomou o meu lugar, eu posso receber hoje tudo da parte de Deus. Então a sua fé tem que estar segura. Você nunca deveria então esmorecer na oração. Sabe? Talvez tem coisas que você está pedindo há muito tempo. Como a Graciete pediu talvez há 23 anos. Tem coisas que você está pedindo há muito tempo e ainda não foi respondido. Mas você só deveria ampliar sua intensidade. Porque a intensidade revela a sua fé. Então as duas coisas são importantes. Porque de um lado, Deus só ouve quem tem fé. Do outro lado, quanto mais intenso, mais manifestação de fé você tem. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente, Ele dá de graça. É só pedir que Ele dá. Peça, porém, com fé, não duvidando no seu coração. Qual que é o contrário de fé, segundo Tiago aqui? Segundo o que o Tiago está dizendo? Dúvida, dúvida. Se você duvida, você não tem fé. As duas coisas não se juntam. É igual água e óleo, não se mistura. Incredulidade e fé não se misturam. Então, ou você tem fé, ou você não tem fé. Eu te garanto, você deveria aplicar o seu coração para ter fé e pedir. Porque quem pede com fé, o que acontece? Recebe. Mas olha uma coisa interessante. Depois de pedir e receber, que é pedir e que vai receber, né? Se você tem falta de sabedoria, você pede, que você vai receber. Coloca aí outra coisa. Você tem falta de provisão? Pede, que você vai receber. Se você tem falta de algo, peça, com fé, que você vai receber. Mas preste atenção, Tiago continua dizendo, porque aquele que não tem fé, ou aquele que é incrédulo, ele faz uma imagem agora. Essa é a maneira que muitas vezes a Bíblia ensina a gente, com imagens. É semelhante à onda do mar. Nós moramos num estado que tem mar aqui. Alguém aqui já deve ter ido no mar, né? Graças a Deus. Como que a onda do mar faz? Ela vem e vai. Vem e vai. Vem e vai. Esse que é semelhante à onda do mar, o apóstolo Tiago está dizendo o quê? Que ele é alguém que duvida, que é incrédulo. Agora preste atenção. Por outro lado, ele também está dizendo que aquele que é constante, aquele que persevera, aquele que continua mesmo não vendo a resposta, aquele que continua orando, pedindo, buscando, aquele que persevera, é o que tem fé. Então qual que é o mais importante? Fé ou perseverança? Os dois, porque um está conectado com o outro. Ou você tem dúvida e é como a onda do mar. Hoje eu estou mudando para Porto Santo Luz, amanhã eu estou mudando para Orlando, amanhã eu estou mudando para Nova York, porque eu não sei para onde eu estou indo. Não, hoje eu estou ficando aqui, não, vou para Miami. Espera lá, que fé é essa? É a fé da inconstante, é a incredulidade. Não, hoje eu quero orar para Deus abrir uma porta para mim, de emprego, nessa área. Vou trabalhar, vou ser empresário na área de, fala uma área aí, pastor. AC, aleluia. Ar-condicionado, né, Pedro Paulo, trabalha com isso. Vou ser empresário na área de ar-condicionado. Então eu começo a orar. Essa é a primeira semana. Mas eu leio a notícia. Uma nova onda vem na área de segurança. Eu começo a pensar o quê? Não, eu vou começar a trabalhar com segurança agora. Então a onda do mar veio para o AC. Ela voltou e trouxe agora a segurança. E aí o Espírito Santo está te ajudando a orar. E o pai está ouvindo a sua oração e ele fala, mas esse rapaz está em dúvida, eu não sei o que ele quer. Ele quer trabalhar com AC ou com segurança? Qual a oração que eu respondo? Preste atenção, irmãos. Você precisa aprender a falar e continuar falando aquilo que tem vindo ao seu coração diante do seu pai. Porque se não está aí, ou se é volútil, é porque não é para orar. Você tem que aprender então a ter os desejos de oração. Você quer ter um filho? Peça a Deus. Não veio? Busque. Não pare. Relacione com seu pai. Não veio ainda? Agora interceda então. Bata na porta. Certa vez Jesus contou uma parábola. A parábola dizia que tarde da noite, vou ilustrar aqui para você entender, não vou ler o texto.
Mais tarde da noite chegaram amigos na casa de uma pessoa. E ele não tinha mantimentos para aqueles amigos. Então ele foi na casa do seu vizinho. E a Bíblia fala que ele bateu na porta. E ele bateu. O vizinho lá de dentro respondeu: não, volta amanhã. Mas o amigo, ou o vizinho, na verdade, continuou batendo na porta. Até que ele abriu. E quando ele abriu, ele entregou a provisão necessária. E ele foi embora levar essa provisão para aqueles amigos que ele havia de receber. Moral da história. Preste atenção. A intercessão é um nível mais alto.